chora igual criança quando percebe que pode morrer. A doença faz com que os poderosos, os autossuficientes desse mundo, aprendam a fragilidade e a dependência. A doença nos humilha. Muitas doenças mostram ao homem a sua fragilidade diante da vida. Mostram ao homem que ele não é tão poderoso como ele acreditava ser. Esse fim de semana foi muito corrido para mim. Eu não sei do que morreu, só sei que morreu José Wilker. Coração. Doença. Forte, né? Com saúde. Hoje de manhã eu estava aqui ouvindo a EBD, o irmão Luiz estava dando, e ele falou uma coisa interessantíssima. Não tinha parado para pensar. Mencionando José Wilker, ele falou assim: ninguém está bem. Te fala assim, né? Gente, morreu, estava tão bem. Quando chega a hora, não tem essa de estar bem. Alguém essa semana falou assim: depois que Davi começou a pregar, você, né? Depois que Davi começou a pregar sobre a morte, está morrendo uma porção de gente. Não é nada disso. É que a percepção de vocês está mais sensível para as pessoas que estão morrendo. E aí, como disse o filósofo Léo, é verdade. Tem gente que nunca morreu, está morrendo. Foi o comentário dele depois. Gente, enfim. Para muitas pessoas, a doença é algo que as humilha. As humilha. E aí, as limitações às quais nós estamos sujeitos por causa da doença é algo que nós não sabemos conviver com elas. Ficar sem fazer nada, ficar sem realizar nada, ficar sem produzir nada, completamente impotente, isso é algo humilhante. Veja Laís Souza, que coisa terrível, que coisa humilhante aquilo dali. Uma menina que voava pelos ares, agora amarrada numa cadeira de roda. Que coisa terrível. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa antes de passar para o terceiro ponto. Preste atenção nisso. Tudo que nos humilha é instrumento de Deus para trabalhar no nosso caráter. Saiba disso. Tudo que nos humilha é um instrumento divino para lapidar o nosso caráter arrogante. Terceiro lugar, a doença, inclusive a fatal, pode ser um sinal de livramento da parte de Deus. Quando nós oramos por alguém que está doente, e a gente ora para que Deus a cure, a cura pode acontecer com a saúde retornando, mas quando ela morre, Deus também pode curá-la. Deus a curou da doença. Ela não tem mais aquela doença, ela foi para o céu. A cura pode acontecer através da saúde restaurada ou da pessoa indo para o céu. Deus muitas vezes fere com a sua vara de enfermidade para não destruir para sempre a alma com a morte eterna, disse alguém. Vou repetir. Deus muitas vezes fere com a sua vara de enfermidade para não destruir para sempre a alma com a morte eterna.
pessoa está trilhando por um caminho que o fim daquele caminho ali é a perdição. E Deus usa como instrumento a doença, para que aquela pessoa fique limitada, humilhada e pondere os caminhos que ela estava trilhando. Deus faz isso. Salmo 89, 32 e 33 diz assim: castigarei a sua transgressão com vara e o seu pecado com açoites, mas dele não retirarei todo o meu amor, nem faltarei com a minha fidelidade. Viu? Orígenes e Agostinho, olha só, hein? Eu não sei se eu concordo com eles, não. Mas dois grandes homens da igreja, Orígenes e Agostinho, defendiam que Ananias e Safira foram castigados por Deus com uma morte súbita para o bem deles. Para o bem deles. Agostinho dizia o seguinte: através da morte, eles foram reservados à misericórdia de Deus no dia do julgamento. Então a doença, inclusive a fatal, pode ser sinal de livramento da parte de Deus. Aí Agostinho diz: a doença, que é uma condição da nossa natureza, muitas vezes aparece como propósitos de redenção. Muitas vezes o povo de Deus é enviado para a morte para alcançar a vida eterna. Quando Deus nos atinge, na verdade, Ele está nos poupando. Isso mostra que fizemos coisas que Ele essencialmente odeia. E por isso temos de ser feridos com a vara de Deus. Mas em meio ao julgamento, Deus se lembra da misericórdia e faz a vara ser medicinal. E como a vara de Deus na mão de Arão faz surgir brotos e folhas e amêndoas e esperanças e misericórdias e recompensas eternas no dia da restituição. Coisa linda. Então Deus liberta o seu povo de duas maneiras. Ele nos liberta de nossas provações, ou Ele nos liberta através das nossas provações. Aprenda isso, viu? O dia que você ficar enfermo gravemente, Deus liberta os seus filhos das provações, ou Ele liberta os seus filhos através das provações. Em quarto lugar, a doença nos recorda o dever de estarmos prontos a ajudar os nossos semelhantes. Gente, diz o texto que Jesus prontamente ajudou a sogra de Pedro. Diz o texto que ele a tratou com cuidado, com carinho. Diz que ele a segurou pela mão. É impressionante como que Jesus, ao curar as pessoas, Ele não curava só o físico. Jesus se preocupava com os sentimentos da pessoa. Diz o texto que quando Ele curou o leproso, é proposital e significativo, o narrador bíblico diz que Jesus foi lá e tocou no leproso. Porque o leproso era alguém intocável. Não se tocava no leproso. Então ele está ali, ele cai de joelhos e ele diz: se tu quiseres, tu podes me purificar. E aí diz o texto que Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: eu quero, fique limpo. Isso mostra o carinho, a amabilidade, a compaixão de Jesus para com essas pessoas. Isso é um exemplo para a gente. Pode reparar, sempre existe alguém que está doente no nosso conhecimento. Pensa em alguém que está doente agora. Meu pai está doente, não veio hoje porque está doente, ficou em casa de cama.
tem sempre alguém doente. E se tem sempre alguém doente, nós precisamos considerar essa circunstância uma oportunidade de fazer o bem. Um gesto de preocupação, um gesto de carinho, de interesse. Gente, um telefonema conta muito nessas horas. Pergunta ao Alberto aqui, ó. Tenho certeza que ele lembra direitinho das pessoas que foram visitá-lo quando ele teve o AVC. 2 anos atrás. E aí eu lembro que, acho que foi iniciativa de Reinaldo, ele falou, a gente precisa ir lá visitar o Alberto. Estava lá em Vitória. A gente precisa fazer isso. Atos simples de bondade possuem uma força enorme de remover barreiras e de criar boas impressões. Tem alguém com quem você não se dá muito bem? Que você tem, assim, certa dificuldade de relacionamento? O dia que ela ficar doente, vá à casa dela, leve uma flor, leve uma oração. Acabou. Você acaba naquele momento com qualquer tipo de problema de relacionamento. Outra coisa, esses gestos podem ser, e ao longo da história têm sido, instrumentos de Deus para salvar a vida de pessoas. Quando algumas pessoas incrédulas caíram doentes, cristãos que se preocuparam com elas puderam depois pregar o Evangelho, e essas pessoas ficaram mais receptivas ao Evangelho por causa do gesto de carinho dessas pessoas. Para quem não sabe, quem criou os hospitais na sociedade, ou na humanidade, melhor dizendo? Foram os cristãos. Hospital é invenção da igreja, é invenção de cristão. Então a importância que Jesus atribui a tais atos é mostrada aqui por Mateus, quando ele registra o seguinte: estava enfermo e me visitastes. Você acha que Jesus se importa com as visitas que nós fazemos aos enfermos? Mateus vai dizer lá no capítulo 25 que no grande dia lá do julgamento, Jesus vai dizer para aquelas pessoas que são convertidas assim: olha, vinde a mim para o meu reino. Aí Jesus vai dizer várias coisas, e uma delas Jesus vai dizer assim: porque eu estava enfermo e vocês me visitaram. Percebe como isso é importante? Irmãos, nesse mundo de moléstias e doenças, nós devemos ser benignos, cheios de compaixão para com aqueles que passam por doenças. Ser atencioso com os doentes é uma das mais claras evidências de que nós temos a mente de Cristo. Cristianismo é também se importar, levar compaixão, levar amor àquelas pessoas que estavam doentes. Sabe o que diz Atos 10, 32 e 38? Que Jesus andou por toda parte, fazendo bem àqueles que estavam doentes e sofrendo. Então nós mostramos a genuinidade do nosso amor cristão quando nós estamos atentos às necessidades dos enfermos, quando nós prestamos a ajuda daqueles que necessitam, principalmente daqueles que estão num processo de morte. O dia
que alguém da nossa igreja entrar nesse processo de morte, nós soubermos que é um quadro irreversível, é dever nosso, é dever fazermos uma escala de visitação, para que essa pessoa não fique um dia sem uma oração, sem uma leitura das Escrituras, sem alguém para ouvi-la. Isso é dever nosso, porque isso é cristianismo. Em quinto lugar, a doença ajuda os homens a se lembrarem da morte, que é o nosso assunto aqui nessas semanas. Na doença, alguém disse que na doença a alma começa a se vestir para a imortalidade. Quando você está doente, você está começando a se vestir para o outro mundo. Ao que parece, a doença da sogra de Pedro não era algo assim tão perigoso. No entanto, exigia cuidados especiais. Por quê? Porque ela estava de cama. E pode ser que se ela não tomasse cuidado, o quadro poderia se agravar. De qualquer jeito, a doença lembrou aquela mulher a debilidade e a fragilidade do seu corpo. Gente, muitos homens e mulheres vivem como se nunca fossem morrer. E como vivem como se nunca fossem morrer, jamais se preparam para a morte. E a doença os faz lembrar aquilo que eles prefeririam esquecer. Em sexto lugar, a doença nos ajuda a pensar seriamente sobre Deus. Olha, a quantidade de gente que existe nesse mundo, que quando aparece um caroço no corpo, procura uma igreja. É uma enormidade. Há pouco tempo eu li que depois da Segunda Guerra Mundial, a maior frequência às igrejas ao redor do mundo foi 12 de setembro de 2001. Um dia depois do atentado às Torres Gêmeas, o mundo ficou com medo de morrer, procurou as igrejas. Deixa você cair de cama, você que não é muito comprometido com Deus, que não dá muita bola para as Escrituras, de que você cair de cama, pede o pastor para vir me fazer uma oração, pede para ele vir aqui me visitar. A doença nos ajuda a pensar seriamente em Deus. Os discípulos conduziram aquela mulher enferma até Jesus. Infelizmente, gente, muita gente, quando está saudável, se esquece de Deus, se esquece que existe um Criador e que precisa prestar contas a esse Criador, e só se lembra disso quando fica gravemente doente. Em sétimo lugar, são 9, a doença nos torna pacientes. Ali na cama, a única coisa que a sogra de Pedro podia fazer era esperar, aguardar. Você sabe que quando Deus nos coloca de cama, uma das coisas que Ele certamente quer nos ensinar é paciência. Você entra naquele quadro de gripe, você sabe, vou ficar 3 dias de cama, não vou conseguir fazer mais nada. Aprenda a paciência. Como é que vai ficar a casa? Paciência. Como é que vão ficar os estudos? Paciência. Como é que vai ficar? Paciência. Quando nós caímos doentes, nós precisamos aprender a paciência.
Porque doentes, normalmente nós somos privados das nossas atividades costumeiras. Os planos são desfeitos, os compromissos são adiados, alguns são suspensos, as atividades são paralisadas instantaneamente. Muitas vezes é preciso suportar longos períodos de dor e sofrimento. Todo esse contexto exige muita paciência. Então, na doença, Deus está nos ensinando a sermos pacientes. Oitavo e penúltimo lugar, a doença nos ajuda a mudar a nossa maneira de encarar a vida. Essa aqui é boa. Eu me lembro que quando eu fiquei uma semana internado, a única vez que eu fiquei um tempo prolongado no hospital, gente, quando eu saí daquele hospital, eu tenho certeza que as árvores eram mais verdes. Eu tenho certeza que as pessoas na rua, todas elas estavam sorrindo. A vida ganhou um brilho diferente. Uma semana internado no hospital, eu fiquei desse jeito. Imagina uma pessoa que fica 6 meses no hospital. Sai do hospital, sai daquele quadro de debilidade. Certamente que a doença, ela tem esse poder e essa capacidade de mudar a forma com que as pessoas avaliam coisas que antes elas julgavam tão importantes. Aquele camarada que ama o dinheiro, que é avarento, que é muito materialista, quando vem uma doença grave, ele pode aprender que os bens e o dinheiro, eles não são capazes de contornar uma enfermidade, e isso pode levá-lo a repensar princípios e valores. Aquele que é indiferente e orgulhoso, quando vem uma doença grave, ele pode aprender como que é importante valorizar os amigos que muitas vezes ele desdenha, os parentes que ele não dá muita atenção. Spurgeon uma vez disse assim: uma enfermidade na esposa, uma sepultura recém-aberta, a pobreza, a difamação, a depressão do espírito, a doença em geral, ensinam lições que em nenhuma outra parte se aprende tão bem. Em nono e último lugar, a doença é um dos principais testes do nosso cristianismo. No período da dor é que nós vamos perceber se de fato nós somos cristãos. Na hora da provação, nós veremos se o nosso cristianismo realmente traz conforto ao nosso coração. Gente, na hora que ficarmos bem enfermos, sabe o que vai nos ajudar? E aí a gente vai ver se precisa. Aí nós vamos perceber se realmente existe no nosso coração mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, fé. Essas coisas são fundamentais para quem está doente. E essas coisas são fruto do Espírito. Durante o período de enfermidade, estas graças devem e precisam estar presentes na vida do cristão. Tudo bem, pastor, você está querendo dizer o que com isso? Que a gente deve orar para ficar doente? Claro que não.
Eu estou querendo dizer que você deve e pode e é incentivado pelas Escrituras a olhar para a doença de uma outra maneira. É possível olhar para a doença como um instrumento de Deus para trabalhar no nosso caráter. Há um artigo do John Piper que ele diz mais ou menos assim: bendito seja o câncer que Deus me deu. Estava com câncer sério. E aí ele diz: através do câncer, Deus me ensinou isso. Tem lá o artigo. É bem diferente de você olhar para o câncer e ficar a ponto de blasfemar. Eu sei, gente, eu sei que nem todo mundo tem a maturidade e a fé do John Piper. E eu sei também que não é pecado o dia que a gente enfrentar um câncer, a gente começar a questionar Deus. Mas o ideal para um cristão seria, diante da enfermidade, reparar as coisas boas que Deus tem para nos dizer, para fazer nas nossas vidas. Eu encerro dizendo o seguinte: nós vamos partir desta vida, provavelmente através de alguma doença. E pode ser que essa doença coloque você e a mim dentro de um processo de morte. Ou seja, eu e você, em algum momento das nossas vidas, levaremos dias, meses, e pode ser que até anos, dentro de um processo muito doloroso de doença. Quando esse momento chegar na sua vida, ou quando esse momento chegar na vida daqueles que você ama, lembre-se, Jesus ama mesmo aqueles que estão doentes. Prontamente, bondosamente, Ele curou a sogra de Pedro. E que assim como aconteceu com a sogra de Pedro, você também sinta o consolo, a bondade e a presença de Jesus. Amém.